Fala galera, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo, tá uma maravilha. Gente, no vídeo de hoje, eu e você aqui vai ter um papo, a gente vai bater um papo sobre uma grande santa da igreja, uma santa que é querida por muitas pessoas, inclusive por mim. Ela que durante sua vida ela teve o seu casamento, sua vida matrimonial, mas também se tornou freira. Essa mulher, né, essa santa, durante sua vida matrimonial, ela tinha o seu esposo e seus dois filhos. O seu esposo, ela sofreu muito nas mãos dele. E por isso, ela intercedia muito, ela rezava muito pela conversão tanto do seu esposo quanto dos seus dois filhos. E então, ela conseguiu a conversão deles três. E depois de um tempo, eles morreram. E então ela seguiu a vocação que sempre sentia no coração desde a infância. A vocação religiosa. A vocação de entrar num mosteiro, né? Entrar no convento, de ser freira. Ela também que pediu para participar do sofrimento, de sentir um pouco da dor de Jesus. Diante da cruz de Jesus, ela pedia para participar da paixão, para participar do sofrimento. E foi a partir disso que Jesus a concedeu, né, deu a graça a ela de participar, dando a ela um espinho, bem aqui na testa, um espinho de sua coroa. E a partir disso, Jesus introduziu ela nessa paixão, nessa dolorosa paixão de Jesus. Nós estamos falando aqui de Santa Rita de Cássia. E é sobre ela que eu e você aqui a gente vai bater esse papo hoje. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carla Cutts, Brasil. Santa Rita de Cássia, ela era filha única. Ela nasceu no ano de 1381, numa região da Itália. Seus pais, né, Antônio Mancini e Amata Ferri, eram um casal de muita oração, um casal de muita fé. E por isso, eles, assim, não sabiam ler, né, não sabiam escrever, mas como eles tinham uma fé muito grande, eles passaram essa formação religiosa, né? Essa formação católica, cristã, para Rita, né? E ali, ela desde pequena, Santa Rita de Cássia, foi recebendo essas formações e foi se introduzindo na fé em Jesus e na fé em Nossa Senhora. E também os pais dela falavam muito para ela sobre a vida dos santos e das santas da igreja. Santa Rita de Cássia, ela queria ser religiosa, né? Ela queria ser freira. Só que seus pais, naquele tempo, os pais escolhiam um marido para suas filhas, né? E foi assim que aconteceu. Ela, muito obediente, né, deixou o chamado que ela tinha para obedecer os pais. Então, os pais escolheram um marido para ela. Uma escolha assim que não foi muito boa, não foi muito certeira. Escolheram como marido, como esposo de Santa Rita de Cássia, um cara chamado Paulo. E Paulo era um homem infiel no matrimônio. Era um homem que tinha o grande hábito de beber demais, de estar nas bebedeiras, né, ser infiel. E Santa Rita de Cássia, durante esse casamento, por causa dele, sofreu por cerca de 18 anos, que foi o tempo que o casamento durou, né? O tempo que o matrimônio durou. E dentro desse casamento, eles tiveram 2 filhos. E durante esse tempo de casada, Rita ela demonstrou muita paciência, muita docilidade, mesmo diante de um grande sofrimento. E mesmo diante dessa dor, desse sofrimento, ela nunca deixou de rezar. Ela sempre intercedia, ela sempre rezava pela conversão do seu marido. E foi aí então que com essa mansidão, com esse amor, Rita conseguiu transformar. Graças à intercessão, à oração, a sua parte humana, né? Ela conseguiu transformar, por graça de Deus, o seu marido, que era infiel, que era das bebedeiras,
conseguiu converter o coração daquele homem e mudou a vida conjugal dela. De tal forma, esse homem se converteu, o impacto foi tão grande assim, né? Ou seja, o homem ali, esse homem, esse esposo que era infiel, já era conhecido por causa disso. É tanto que quando ele se converteu, as mulheres daquela região, as amigas de Rita, elas iam até ela pedir conselho sobre suas vidas conjugais. Enfim, iam pedir conselhos porque foi tão forte a conversão do seu marido. Só que acontece, Paulo, como ele jogava, ele apostava, ele bebia, deixou rastros de violência, ele deixou algumas rixas acumuladas, vamos dizer assim. E foi a partir disso que, mesmo com sua conversão, ele era perseguido por essas pessoas, por essas rixas que ele tinha ali naquela cidade. E foi aí que um dia, né, ele saiu de casa para trabalhar e acabou não voltando mais. Santa Rita de Cássia teve a certeza que alguma coisa de errado tinha acontecido. No dia seguinte, ele foi encontrado já morto. E foi aí então que os seus 2 filhos, eles quiseram, né, vamos dizer assim, acertar as contas e ir atrás das pessoas e encontrar essas pessoas que mataram seu pai, né, que mataram Paulo, para poder matar essas pessoas, né, para poder se vingar. E Santa Rita de Cássia não queria isso. E foi aí que Santa Rita de Cássia novamente entrou, rezou, pediu para que Deus pudesse entrar no coração dos seus filhos e impedir eles de fazer tão ato horrível, né, que é contra todo o amor cristão. E foi então que, depois disso, os seus 2 filhos eles tiveram uma doença incurável, que acabaram falecendo. Então, né, Santa Rita de Cássia rezou, pediu para que Deus tocasse o coração dos seus filhos, e então seus filhos se converteram. Como eu disse, eles morreram, mas antes deles morrer, como eles se converteram, eles perdoaram o assassino do seu pai e depois, né, acabou falecendo dessa doença incurável. E a partir disso, Deus dá um jeito de colocar Santa Rita no convento, né? Porque depois de tudo aquilo que tinha acontecido, ela ficou sozinha, né? Ela perdeu seu esposo, ela perdeu seus 2 filhos, ou seja, ela ficou só. E foi aí então que ela começou a sentir no coração que deveria seguir aquele chamado que desde criança ela sentia. Então ela pegou e, obedecendo isso, ela foi e quis entrar para as irmãs agostinianas. Só que acontece, o seu passado, né, desse matrimônio, teve 2 filhos, a vocação no olhar das irmãs agostinianas ficou meio duvidosa se a vocação dela era realmente aquilo, porque ela tinha sido casada, o marido foi assassinado, né? Como eu disse, os filhos morreram, e por tudo isso não aceitaram Rita no convento. Foi aí que uma noite, Rita estava deitada, né? Dormindo, e aí ela escutou uma voz chamava, né? Rita, Rita, Rita. E aí ela se levantou e abriu a porta. Quando ela abriu a porta, ela deu de cara, nossa, com 3 grandes santos da igreja. Ela deu de cara com São Francisco, São Nicolau e São João Batista, que pediram a ela que ela seguisse eles. Então ela seguiu. E quando elas começaram a andar pelas ruas, eles desapareceram. E aí Rita, ela sentiu um empurrão, né? Um empurrão e caiu em êxtase. Quando ela retornou, ela voltou em si, ela olhou para um lado, olhou para o outro. Ela não estava mais na rua, ela não estava dormindo em casa. Ela estava dentro de um mosteiro. E esse mosteiro estava com as portas todas trancadas. Então as freiras, né, elas não puderam negar a entrada. Então Rita entrou, se tornou freira e viveu ali por 40 anos. Então Santa Rita de Cássia, né, entra para o convento. E as irmãs, elas tinham dúvidas se aquela vocação de Rita era verdadeira. Então foi aí que a superiora, né, mandou ela pegar,
foi no jardim, né, ali, e pegou um pedaço de madeira seca, olha só, pegou um pedaço de madeira seca e botou ali e disse, olha Rita, você vai, todos os dias, você vai ficar regando aqui, você vai ficar regando aqui por um ano esse pedaço de madeira seca, tá bom? E é isso aí, valeu. Foi assim, mais ou menos assim. Então Santa Rita ela começou a regar. Ela regava aí como sempre, paciência, amor que ela tinha no coração e a grande obediência que ela tinha. Ela ficou ali, regando aquele pedaço de madeira seca que estava no jardim. E depois de um ano, olha só que milagre, né? Um dos milagres de Santa Rita de Cássia, olha só que interessante. Depois de um ano, para a grande surpresa de todo mundo, aquele galho seco, aquele pedaço de madeira que estava ali, se transformou em uma videira que até hoje, viu, dá uvas, né? Dá uvas até hoje. E então, olha só que maravilha. Gente, então com esse amor que ela tinha, ela ficou diante da cruz, né, diante de uma cruz, aos pés daquela cruz, ela orando, rezando, ela pediu a Deus que desse a graça dela participar das dores que ele sentiu, das dores que ele sentiu na sua vida dolorosa, na sua crucificação. Então, Jesus deu a graça. Um dos espinhos da coroa dele entrou ali, né? Cravou-se na fronte aqui, né? Bem no meio da testa, na cabeça aqui de Santa Rita. Então ela pôde sentir um pouco dessa dor tão terrível que Jesus passou. E esse espinho de Santa Rita de Cássia deu a ela uma grande ferida, de tal forma que ela tinha que ficar isolada, afastada das irmãs. Então assim ela fazia muito mais oração, muito mais jejum. Então Santa Rita de Cássia ficou com aquela ferida durante 15 anos. Durante 15 anos ela ficou com aquela dor, com aquela ferida. E a chaga ela só foi curada quando Santa Rita ela foi para Roma, né, no ano santo. Só que quando ela voltou para o mosteiro, aquela ferida ela se abriu novamente. E então, depois dessa vida, né, dessa vida de cruz, vamos dizer assim mesmo, dessa vida de cruz, essa vida de dor, mas mesmo assim, com essa dor, com os sofrimentos que ela passou, ela tinha um grande amor, uma grande docilidade, uma grande paciência, e viveu tudo na maior, dizer assim, na tranquilidade, porque ela tinha certeza que tinha um Deus que era muito maior que tudo aquilo. No dia 22 de maio de 1457, o sino do convento começou a tocar sozinho. Começou a tocar sozinho. Santa Rita, então, ela estava com 76 anos, né, nesse dia. Então, sua ferida, ela cicatrizou, seu corpo começou a exalar um perfume de rosas. E uma freira chamada Catarina, ela era paralítica de um braço. E quando ela foi abraçar Santa Rita, né, já no seu leito de morte, ela ficou curada. E no lugar da ferida de Santa Rita de Cássia, aqui na testa, né, apareceu uma mancha vermelha que exalava um perfume celestial, um perfume diferente que encantou a todos, encantou a todo mundo. E depois disso começaram a aparecer pessoas curiosas para ver Santa Rita, né? E então tiveram que levar o corpo de Santa Rita de Cássia para a igreja, e que lá está até hoje, exalando um suave perfume que impressiona a todo mundo. Então Santa Rita de Cássia, ela falece, ela morre serenamente no dia 22 de maio de 1457. Então Santa Rita de Cássia, ela, né, foi beatificada no ano de 1627 e canonizada no ano de 1900, no dia 24 de maio. E sua festa, né, sua festa litúrgica, sua lembrança, é comemorada todo ano no dia 22 de maio.
Gente, a devoção a Santa Rita de Cássia, né, ela é conhecida como a santa da advogada, né, das causas impossíveis, é tão forte que hoje, aqui no Rio Grande do Norte, eu moro aqui no Rio Grande do Norte, moro em Natal, e existe um santuário de Santa Rita de Cássia, lá no interior, em Santa Cruz. Em Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte, existe um santuário dedicado a ela. E que ela é padroeira, né? Do interior, padroeira de Santa Cruz. E lá, inclusive, eu já fui. É muito lindo, muito bonito mesmo. Inclusive lá tem uma estátua. Eu peço até para o editor colocar aqui, ó, a foto da estátua. A estátua que ela é a maior estátua católica do mundo. Se eu não me engano, ela tem 56 metros de altura. Santa Rita de Cássia ela é considerada como a madrinha dos sertões. Em Minas Gerais existe uma cidade de Cássia que Santa Rita também é padroeira. Então olha só que grande devoção. Aqui no nosso Brasil, viu? Aqui no nosso Brasil. Então você aí que gosta de viajar, quando você estiver aqui perto do Rio Grande do Norte, vá na cidade, né, no interior de Santa Cruz e veja esse santuário que é maravilhoso. Se o editor puder colocar aqui algumas fotos do santuário, passando aí para você ver, já para dar um gostinho, para você poder ir visitar esse santuário que é tão bonito, que é tão belo. Gente, e para finalizar bem esse vídeo, quero fazer junto com você uma oração a Santa Rita de Cássia, pedindo a sua intercessão. Coloque agora nesse momento a sua intenção. A sua intenção que é mais difícil. Pode ser a conversão dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Pode ser uma causa que você quer muito, que é muito impossível para você, que você acha que é muito impossível. Coloque agora, neste breve momento de oração, essa oração de Santa Rita de Cássia. Entregue a ela neste momento. Então, coloque nesse momento seu pedido, a sua intenção. Vamos rezar junto. Quando a gente reza junto, quando a gente está em unidade, é na corrente de oração, graças são derramadas, graças acontecem. Então, vamos pedir a intercessão dessa advogada das causas impossíveis. Coloque agora a sua intenção e vamos juntos rezar. Simbora? Ó poderosa e gloriosa Santa Rita de Cássia, eis a vossos pés uma alma desamparada, que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós, que tem o título de Santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus, para que me conceda a graça de que tanto necessito. Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita de Cássia, advogada dos impossíveis, rogai por nós. Muito obrigado por você ter assistido aqui, né? Ter acompanhado esse vídeo de hoje sobre Santa Rita de Cássia. Um grande exemplo para nós, um grande exemplo de docilidade, de oração, de entrega a Deus. Que é assim que a gente deve ser, né? Diante das dificuldades, das tempestades, a gente, eu e você, deve manter a tranquilidade, a serenidade e a confiança em Deus. De que Deus não nos deixe afogar. Ele está no barco com a gente. Serenidade, tranquilidade e paciência. São as palavras que hoje Santa Rita de Cássia, com seu exemplo, com seu testemunho, deixa em nosso coração. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você é novo no canal, chegou agora aqui assim, né? Se inscreve aí, ativa as notificações, né?
Coloca aqui nos comentários o que você achou e qual o santo que você quer nos próximos programas que a gente vai atender o seu pedido, tá bom? E também aqui no canal tem vários programas muito massa que são preparados com muito carinho para você. Então confere que vale a pena, tá bom? Muito obrigado. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carla Putz, Brasil.